Olá pessoal, estamos aqui para falar hoje sobre o projeto chamado DevApper. Bom, o DevApper ele tem várias frentes, mas a frente principal que vamos tratar hoje aqui é o DevApper ORM, tá? É uma forma da gente trabalhar com ORM, com o objeto relacional e de forma RAD, tá? Como a gente tem, como a maioria dos programadores é acostumado a trabalhar. Então a gente pode ir para a orientação a objeto, tem que ter todas as vantagens da orientação a objeto, porém também com as vantagens dos data control, de toda aquela forma RAD da gente trabalhar, ok? Eu queria fazer antes um breve comentário, né, sobre a questão de trabalhar com ORM, os frameworks de ORM da atualidade. Eu senti uma dificuldade no início de trabalhar com esse tipo de framework novos que tem surgido, por conta da gente deixar de trabalhar com o paradigma do T-Dataset, do T-Field, que a gente é tão acostumado, e trabalhar com a classe pura e simples. Tá? A dificuldade que eu falo é a seguinte: raciocine comigo, num ORM comum, né, como temos visto acontecer, eu crio lá uma classe, por exemplo, chamada tClient e tenho lá uma propriedade geralmente do tipo string para colocar o nome do cliente, por exemplo. Eu vejo uma limitação muito grande. Por exemplo, essa propriedade nome, no banco de dados, ela vai se tornar um campo. E um campo ele tem várias características, não somente o tipo string, ou no caso lá no banco de dados um varchar, mas eu tenho o tamanho, tá certo? Eu tenho a máscara, se eu quiser mascarar esse campo. Eu tenho outras características que eu posso atribuir ao campo, por exemplo, se ele é somente leitura, se ele é um campo calculado. Então existem várias características que estão ligados a uma simples propriedade, um simples campo de uma tabela. E a propriedade simplesmente do tipo string, ela não é suficiente para abraçar tudo. E aí a gente começa a ver aquelas digamos assim, eu percebo como uma gambiarra você começar a usar RTTI para poder trazer outras informações para aquela propriedade. Eu me sinto desconfortável. Vou colocar aqui o Client Dataset, né, que é um componente conhecido de todos, e explicar o seguinte, que o Delphi, desde da primeira versão, ele traz uma coisa muito interessante para a gente, que é a classe T-Dataset e as classes T-Field. Essas classes elas já foram preparadas exatamente para manipular result set, né, vindos do banco de dados, e trabalhar com os campos. Então a gente tem uma série de propriedades já nessas classes que nos facilitam bastante. Por exemplo, eu vou aqui criar um campo novo. Vou chamar esse campo de código. Vou dizer que ela é do tipo inteiro. Eu clicando aqui, vindo no Object Inspector, eu percebo que eu já tenho um Edit Format. Eu posso formatar esse campo do jeito que eu quiser. Eu posso atribuir um valor mínimo, um valor máximo. Eu posso dizer se ele é somente leitura, se ele é um campo requerido. Criar uma aplicação do zero, ok? E a primeira coisa que a gente faz é configurar uma conexão com o banco de dados. Vou criar uma base de dados, .fdb, a conexão com o banco de dados após a instalação. DevApper ORM. Nesse meu caso aqui só foi instalado a abstração para DB Express. Se fizer uma instalação completa, nós teremos aqui um DU DBX Connection, como tem esse, teremos um DU FD Connection para o Faridac, um DU Zeus Connection para trabalhar com Zeus e assim por diante. E qualquer outra suíte de conexão com base de dados. Uma vez colocado aqui o componente, a gente vai fazer o quê? A gente vai indicar qual é o SQL Connection que ele vai trabalhar e eu vou dizer qual a base de dados.
Estou trabalhando com a base de dados Firebird. Feito isso, já está pronto para a gente começar a fazer as nossas classes. Ok? Uma classe de produto com apenas 3 campos. Então vamos lá, File, New Unit. Vou salvar esse arquivo como produto class. Essa classe aqui, essa unit, que é onde está o nosso ancestral, fazermos nossas classes DevApp. Também vou precisar da classe Fields, de onde vamos pegar os campos para fazer a implementação de cada classe. Feito isso, vamos para a cláusula type, onde vamos criar efetivamente nossa classe. Então, T produto ele herda de T server entity. Ok? No protected tem um método que a gente precisa fazer uma sobrecarga chamada fields definitions. Na parte pública, vamos começar criando apenas um campo. Property, vamos chamar de código. Do tipo, eu vou criar ele do tipo TObject ID integer field. Integer field normal, só que com algumas características a mais. Basicamente, a gente utiliza esse tipo de campo para ser um campo que funcione como identificador da tabela. Ele tem a característica de alto incremento, enfim, toda aquela questão que a gente já está acostumado a usar. Ok? E está pronta a nossa propriedade. Vamos dar um Shift Ctrl C. Ele vai criar tanto a Fields Definitions como o Object ID Get. Ok? Para esse Get código, vou fazer o seguinte. Vou criar a variável interna. Isso é o que você faria em qualquer ORM, em qualquer classe Delphi. E eu vou implementar o Get código. Vejam só, essa classe Server Entity, internamente ela herda de um T-Dataset, tá certo? E o que é que eu preciso fazer para implementar esse código? Eu preciso dizer que ele é um campo que faz parte do dataset. Então vou perguntar aqui se fcódigo for igual a new, então nós vamos implementar ele agora, tá certo? Fcódigo dois pontos igual a T Object ID integer field.create. Vou colocar como owner dele a própria classe de quem ele vai ser filho. Gosto sempre de fazer a construção assim, você pode fazer do jeito que quiser. Então, primeira coisa, eu vou dizer o field name. Esse field name é o nome que será utilizado para criar o campo fisicamente lá no banco de dados. Pode ser o nome que você quiser. A propriedade dataset desse tfield que a gente está acabando de criar é nossa própria classe. Então, coloco aqui self. Colocar aqui o display label para a gente ter uma apresentação interessante nos componentes. Ok? Esse campo, ele já naturalmente ele é um autoincremento. Se eu quiser que ele não seja, eu boto autoincrement mode para none. Ok? Mas o padrão dele é ser autoinc. E tem um autoincremento também master detail, que a gente explica isso em outras aulas. Não vou explicar nessa demonstração. Como o padrão já é autoincremento, eu não preciso
colocar, já é o valor default. Outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte: toda vez que eu criar um campo novo, eu tenho que vir aqui no Fields Definitions e chamar o get desse campo, tá certo? Chamando o get do campo, internamente o framework ele vai acionar esse Fields Definitions na hora que ele precisar ter os campos prontos. Vamos criar mais um campo para a gente ter uma entidade um pouco mais completa. Eu vou criar aqui uma property descrição do tipo tStringField. Leitura get descrição. Vamos lá no get código. Vou colocar aqui, senão ele dá erro, né? Result igual a fcódigo. Agora vamos colocar no Fields Definitions o get descrição. Nossa classe está pronta, ok? Vamos agora aqui no formulário principal. Vou colocar aqui um page control só para dar uma organizada. Vou criar uma página, colocar o nome de produto. Aqui dentro eu vou colocar um painel para a gente soltar alguns botões para fazer alguns testes. Aqui dentro vamos colocar um dbGrid. Vou colocar ele ao client. Vamos aumentar um pouco o formulário aqui. Bom, vou colocar aqui também um data source. Vamos usar mais de uma tabela ao decorrer da demonstração, então para a gente não se confundir, vou trocar o nome. Vou colocar aqui produto, data source. Vou relacionar logo o dbGrid a esse data source. Ok? E vamos colocar aqui, eu vou instanciar uma produto, mas antes precisamos usar ela aqui, ó. Produto class é a nossa unidade. Aqui em private, produto do tipo T produto. Simples assim. Aqui vamos instanciar produto. Dois pontos igual a tProduto.create self, ele ficar aqui preso ao nosso formulário. Mais um botão aqui importante para criar a tabela. Criar a tabela, ok? Assim, ó, produto.create table. Vou colocar aqui um DB Navigator só para a gente ver ele funcionando, entender que realmente é um data control, não é? Atrelei também ao produto data source. Vamos rodar o programa. Eu esqueci de colocar o nome da tabela, nome físico da tabela. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó. Voltando para nossa classe, tínhamos esquecido aqui de colocar getTableName. Também vai ser criado lá vai ser chamado internamente pela serverend. E aqui eu vou dar um result, o nome físico que a gente vai colocar na tabela. Vamos chamar o nome físico de produto. Ok?
Agora sim, nossa tabela está completa, nossa classe está completa. Vamos lá, abrir vazio. Como é que eu abro o vazio? Produto.open. O Open ele tem um overload, mas eu posso passar ele também sem parâmetros. Ele abre vazio. Abrir todos. Eu tenho aqui produto. Todos os registros, né? All records. Vamos agora rodar. E eu vou tentar aqui trazer todos os registros. Ele vai dar um erro dizendo que a tabela não existe, porque ainda nós não criamos a tabela. Vamos agora aqui criar aquele método que nós já criamos. Coloquei errado. Então aqui no form create associei o produto ao dataset. Aqui é só para criar a tabela. Então, como já criamos a tabela, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco de dados. A tabelinha produto está criada. Campo código, o campo descrição. Esse campo ID, vamos falar nele agora, que é um varchar de 32. O DevApp.orm, ele precisa desse campo para fazer os relacionamentos. Então a chave primária sempre vai ser esse campo chamado ID, de 32 posições e varchar. Vou mostrar aqui no banco de dados como é que ele vai funcionar, tá certo? Já criei um índice chamado produto 1 com o código, ok? Esse índice já foi criado. Por quê? Porque é um campo Object ID. E aqui eu posso abrir vazio e começar a criar dados. Esse meu código aqui, como ele é um Object ID, ele é read-only, ok? Quando eu começar a definir aqui os produtos, por exemplo, martelo, ele já deu um código 1. Código 2. Código 3. E assim sucessivamente. Esse campo M, esse campo aqui que está com M é de marcado, tá certo? É o seguinte, internamente nós temos um campo, é criado, além do ID, é criado um campo para a gente marcar. Se eu quiser marcar um registro, eu posso marcar, ele é um campo booleano, marcar para quê? Para fazer qualquer coisa. Eu até gosto de utilizar um outro dbgrid, vou até mostrar aqui para vocês, um outro dbgrid, vou deletar esse dbgrid aqui, e vou colocar que é o smdbgrid, ele é open source, vocês encontram facilidade aí na internet, ele é uma extensão do dbgrid, e ele tem uma coisa interessante, dentre outras coisas interessantes, é o seguinte, Boolean as checkbox. Então o campo booleano ele é marcado como um checkbox, mostrado, né, como um checkbox. E aí vamos abrir todos, ele já traz todos os registros que a gente fez anteriormente. E esse campo, ó, eu posso utilizar ele para isso. Para quê? Para uma diversas coisas. Você quer marcar alguma coisa para fazer um laço e sair fazendo alguma... É uma facilidade que nós criamos aqui e utilizo bastante. Ok? Bom, a gente criou a tabela produto, um código de descrição. Vamos criar mais um campo nessa tabela produto chamado ativo. E agora vai ser do tipo Boolean Field. Vou criar logo aqui campo, deixar todo pronto. E aqui também não posso esquecer de, no Fields Definitions, colocar aqui o get ativo.
Se eu abrir a tabela agora, a gente vê que o campo ativo não existe, que a gente acabou de criar, né? Vou criar novamente a tabela e agora o campo ativo já está lá no nosso banco de dados. Vamos dar uma olhadinha lá. Então eu posso... Ok, vamos agora criar uma outra classe e fazer um relacionamento estrangeiro de uma para outra. Vamos criar agora uma classe de classificação de produto, tá? Então, File, New Unit. Toda a classe dev-aper, cada uma tem que ser em sua unit, tá bom? Para facilitar, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e colar tudo que eu fiz em produto, para a gente não perder muito tempo. E vou renomear aqui de produto para classificação produto. Vou renomear tudo. Ok? O table name, vamos colocar classificação underline produto. Esse vai ser o nome físico da tabela. O campo código de descrição vai ficar do mesmo jeito, coincidentemente do mesmo jeito. Esse campo ativo a gente não vai precisar nessa classe classificação de produto, porque na classificação de produto eu vou ter o mesmo código de descrição, tá? Inclusive é possível até fazer o seguinte: você criar uma classe chamada CodeDesk, do jeito que vocês quiserem, e que a maioria de nossas tabelas tem um campo código e tem um campo descrição. Então você pode herdar dela e já não precisa mais implementar esses dois campos, ele já vai pegar da herança. No caso, na classe descendente, a gente pode modificar algumas coisas, como o tamanho da descrição, algum comportamento do código, enfim. Tá? E para que isso aconteça, nesse caso que eu estou falando, você vai ter que colocar essas gets como sendo virtual, e na herdada, se você quiser mudar o comportamento do campo descrição, por exemplo, aí você reimplementa o descrição, faz uma sobrecarga do descrição na classe herdada. Se não, se ele já está do tamanho que você quer, com o display label que você quer, é só deixar do jeito que está, não tem problema. Bom, eu criei a classe classificação produto class. Agora vamos salvar, não é isso? Classificação produto class. Salvei. Também vou aproveitar aqui, copiar tudo. A gente não está perdendo muito tempo. Agora eu vou criar um outro data source. Esse data source aqui vai ser class produto data source, tá bom? Que é a nossa unit, tá certo? Ok, vamos lá. Vou criar aqui, ó. Aproveitar aqui, copiar, colar. Aqui no form create também vou criar aqui classificação produto, que é a nossa variável. Vamos criar a tabela. Agora eu posso colocar aqui material, limpeza, ferramentas, material de escritório. Então, aqui está a nossa tabela de produto e a classificação produto. Agora vamos criar uma chave estrangeira de produto para classificação produto. O que acontece? A classe produto, ela precisa enxergar a classe classificação de produto, porque eu vou me relacionar com ela. Então, eu vou colocar aqui na uses classificação produto.
class, que é a unit, tá bom? Eu vou precisar criar um campo do tipo TID field, tá certo? Eu vou chamar de classificação produto ID, do tipo TID field. Esse TID field, ele é um campo de 32 posições string, que ele é gerado automaticamente. É o mesmo ID que toda classe tem, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, que é criado automaticamente. É um varchar de 32. Como eu coloquei aqui, vou criar uma propriedade para ele também. Vou dar aqui um Shift e Ctrl C. Esse ID ele funciona um pouco diferente. Ele automaticamente é invisível. Eu vou colocar ele visible true somente para a gente perceber que for gerado dados para ele, tá bom? O que é que acontece? Toda vez que a gente tem um campo que a gente relaciona uma tabela com outra, a gente muitas vezes precisa fazer uma desnormalização visual para trazer dados, né, dessa outra tabela para cá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um campo estrangeiro. Na verdade o campo físico ele não está aqui, mas ele vai vir com um relacionamento estrangeiro já pronto. Eu não preciso fazer isso com SQL porque tudo é montado internamente. Eu vou dizer qual é a classe estrangeira que esse campo ID está se relacionando. Classificação produto. E vou fazer um add result field, ou seja, ele vai adicionar um campo internamente, só que esse campo não é físico. Que campo que vai vir de lá da tabela estrangeira para cá? Classificação produto, porque eu tenho que fazer um typecast e eu tenho uma propriedade chamada foreign dataset. Esse class é somente a classe e o foreign dataset já é uma instância dessa classe que internamente o framework faz para mim. Como eu já fiz o typecast, posso colocar aqui ponto e trazer qualquer campo da minha tabela estrangeira. Eu vou trazer aqui a descrição, que geralmente é o que a gente faz. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer logo os dois. Descrição e também o código. Trouxe aqui os dois campos estrangeiros. F classificação produto ID. Esse get classificação produto ID eu também tenho que colocar em fields definitions e já posso rodar aqui a aplicação. Lembrando, gente, que essa tabela produto tem um campo novo, então eu preciso criar a tabela novamente. Que o campo novo é exatamente o classificação produto ID. Vamos abrir todos. Olha o problema que eu tenho aqui, ó. Ele está dizendo que o campo classificação produto ID que a gente acabou de criar precisa ter um valor. O que é que acontece? Nos registros anteriores que já existem, ele está sem valor. E esse campo é de preenchimento obrigatório. Vamos dizer que ele não é de preenchimento obrigatório para ele não dar esse erro. Ok? Então eu venho aqui, ó. Vou dizer que ele não é um campo requerido. Posso abrir todos e ele vem aqui. Vamos agora rodar o programa novamente. Coloquei em produto, né, e abri todos. Ele trouxe esses três campos aqui. Os três estão com o mesmo display label, né? Vamos dar um nome a cada um. Aqui eu posso dizer que dar um display label para ele, isso é uma característica aqui já. Código, classificação produto. Vamos rodar novamente. Agora já está correto. Vamos lá. Eu vou dizer que esse martelo aqui, ele é uma ferramenta. O martelo aqui 2 é uma ferramenta. Vamos colocar aqui ferramentas. Ferramentas. Eu vou voltar aqui, ó, sair do campo. O que é que aconteceu? Ele gravou um campo calculado. É um campo que está só na memória. Tá certo? E aí ele
gravou aí, está no result set, mas isso não foi para o banco de dados. Deixa eu abrir todos novamente, vocês vão ver que nada acontece. Mas o interessante é que eu, ao digitar aqui o código, por exemplo, código 2, ele não deixa de digitar o código aqui que é Radeon, mas eu digitar aqui o código 2, aqui mesmo na descrição, e ele trazer, no caso, ferramentas, que é o 2, tá? Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer algumas coisas para que isso aconteça. A primeira delas é o seguinte: os campos estrangeiros, quando eles são a chave alterada, ele precisa atualizar aqueles dois campos resultantes que nós criamos, atualizar apenas a visualização. Como isso demanda uma busca no banco de dados para trazer esses dados, a gente coloca essa característica como desligada e eu ativo ela quando eu preciso. Então eu vou ativar essa característica, que é Auto Retrieve for Fields, ou seja, eu quero que os campos estrangeiros sejam realimentados, esses dois campos aqui estrangeiros, sejam realimentados os dados dele quando esse classificação produto ID for internamente alterado. Vou abrir todos. Vou dizer novamente que o martelo é uma ferramenta. Quando eu saio do campo, vou colocar aqui para a esquerda, ele vai dizer o seguinte, ó, não foram determinados campos de pesquisa para a entidade de classificação produto. Aqui em produto, quando eu mexo nesse campo aqui descrição ou nesse campo código, ele vai buscar nessa entidade aqui, porque eu já estou indicando qual é ela, ele vai buscar o valor que eu digitei para ver se ele encontra o ID. Se ele encontrar o ID, ele automaticamente preenche esse campo daqui com esse ID que ele encontrou. Só que para ele procurar esse ID, eu preciso informar na tabela de classificação produto quais são os campos aqui que eu quero determinar que são campos de pesquisa para chaves estrangeiras. Então eu vou determinar que os dois, tanto o código como a descrição, são campos de pesquisa. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que usar uma unit aqui, types underline du, e eu vou lá em get código e vou dizer o seguinte aqui, ó, add search field, o próprio fcódigo, vírgula, e qual é o operador que vai ser utilizado para fazer essa busca. Eu vou colocar aqui FO equal, né? Esse FO é de filter operator, tá? Esse FO equal está exatamente naquela classe, ou melhor, naquela unit chamada types underline du, tá bom? Vou fazer a mesma coisa no get descrição, como add search field. Fica complicado a gente colocar igual. Imagina você ter que digitar material de limpeza, exatamente como está lá. Eu vou colocar FO begin, ou seja, eu só preciso saber uma parte do início da descrição que eu estou procurando. Vamos abrir todos. Eu tenho aqui o código e a descrição, tá bom? Eu vou fazer o que? Ferramentas. Como a gente colocou que é só pelo início, eu vou botar somente fer. E eu venho para cá, ó, clicar aqui fora. Ele automaticamente foi buscar o código de ferramentas, que é 2, foi buscar a descrição correta e ainda trouxe o meu ID, que é a minha chave de relacionamento, que estaria, como eu já falei antes, normalmente estaria visible false. Agora o que é que eu tenho? Eu tenho esses dois campos que eu vou postar para aparecer os mesmos resultados, tá? O valor do campo. Para isso eu preciso saber o nome do campo. Como ele foi criado aqui internamente, eu não sei qual é o nome do campo que ele foi gerado. Público, code, class, produto, do tipo t integer field, que o código lá é inteiro, tá? E aqui desk class produto, do tipo t string field. Na classificação produto ID, eu vou dizer o seguinte, que o código classe produto é 2 pontos igual a esse add result fields, ele retorna, na verdade para mim, ó, ele retorna um t-field. Tá vendo aqui? Ele retorna um t-field que eu posso atribuir uma variável. E aí eu posso utilizar essa variável, essa propriedade internamente. Internamente não, externamente. Desk classe produto é 2 pontos igual a add result field. A gente precisa fazer um typecast.
porque essa retorna um t-field, tá? Mas eu sei que internamente ele vai retornar para mim um integer field, porque ele cria uma classe lá dentro do mesmo tipo do campo estrangeiro. Então vou fazer aqui um typecast, ok? Agora a gente compila, deu tudo certo. Vamos lá para o formulário principal novamente. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse dbEdit, vou associar ele ao data source do produto, tá? O data field, como eu não sei o nome do campo e como eu estou trabalhando em tempo de execução, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que vir aqui e vou dizer o seguinte, que o dbEdit1 dbEdit1.datafield code classificação produto field name. Nem me interessa que nome interno é o framework que gerou para mim. O que interessa é nós colocarmos ele para cá. dbEdit2 vai ser a descrição do produto. Vou abrir tudo, tá? E aqui, ó, eu posso usar tanto aqui como aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer qual é a descrição, ferramenta. Vou dar aqui um tab só para sair do campo. Ele automaticamente preencheu o código e preencheu aqui a minha descrição. Preencheu aqui embaixo também. Vou abrir todos. Ele já veio aqui. Por que que não veio aqui? Vou mostrar um outro método aqui, chamado createAllFilters. Ele, além de fazer o auto-retrieve, ele faz umas outras preparações. Eu não vou detalhar agora, que a gente vai precisar para poder mostrar. Interessante é que esses dois dados ele trouxe através de um join que é montado automaticamente. Lembrando que a nossa tabela fisicamente ela só tem o campo código, descrição, esse campo ativo e esse campo classificação do produto ID. Como nós determinamos os dois campos são campos de busca, eu posso também pesquisar aqui pelo código. Eu chego diretamente na descrição e boto 3. Quando eu saio do campo, ele bota o certo aqui na descrição e bota o 3K. Eu posso ter quantos campos resultantes eu quiser. Então assim a gente tem uma chave estrangeira. Vamos mostrar aqui filtro. Filtro igual. Pronto. Código. Ponto. Add filter. Vou dizer o operador, que é FO equal, aquele mesmo que a gente usou lá, mas ele está onde? Naquela unit. Eu vou dizer que ele é igual e vou dizer o valor, tá? Eu vou dizer que o valor é 1. O que é que eu faço em seguida? Produto ponto allRecords. O que acontece? O allRecords ele traz todos os registros, porém respeitando filtros se houver. Ele traz todos, né? Agora eu vou filtrar. O que é que acontece? Ele filtrou e trouxe apenas que o registro é igual a 1. Tá? Então eu vou fazer produto ponto reset filters, certo? E aí o que é que eu vou ter? Aqui ele traz todos, aqui ele vai trazer só o 1. Aqui todos, aqui o 1. Ok? Filtro contendo. Vou colocar aqui, ó. Produto ponto descrição add filter. Vou dizer que é FO contém, ou seja, contendo a expressão que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar na expressão aqui 2 R's, melhor, um R só, tá? E em seguida todos os registros, obedecendo obviamente ao filtro que foi determinado. Aqui trazemos todos
E aqui, ó, contendo a palavra R, eu tenho furadeira e tenho um martelo que contém a letra R, tá? Se eu filtrar aqui agora igual a 1, ele trouxe. Se eu vim aqui a filtro contendo, ele só trouxe esse. Por quê? Como eu cliquei aqui, ele colocou um filtro chamado código igual a 1. Quando eu cliquei aqui, ele colocou mais um filtro com a descrição contendo R. Quando eu dou o All Records, ele vai acumular os dois filtros. Então eu posso criar vários filtros diferentes antes de dar o All Records. Tá certo? Para que esse efeito negativo não aconteça, no nosso exemplo, qual é o correto fazer? É limpar os filtros antes de começar. Então aqui eu vou limpar e aqui, ó, também vou dar o Reset Filters. Aqui todos, aqui somente que o código igual a 1, aqui que tenha a letra R, aqui novamente código igual a 1 e todos. Ok? Existem vários filtros. Eu posso ter igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, começando, terminando, contendo e entre. Vamos agora passar para fazer uma entidade detalhe, o famoso mesh detalhe. A gente vai fazer uma tabela de preço de produto. Ela vai ter uma chave estrangeira para o produto, um campo de ordem, que vai ser um autoincremento dentro do detalhe, e o valor do produto, apenas 3 campos, tá bom? Para a gente não fazer do zero, novamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar produto e a gente vai limpando o que a gente não precisa. Criar uma nova unit. Agora eu vou renomear. Onde tiver produto vai ser preço. Certo? Table name, vamos botar aqui todo em letra maiúscula, preço, produto ID, porque ele vai entrar como chave estrangeira aqui para mim, tá certo? Eu vou ter um campo de ordem, vai ser do tipo T Object ID integer field. Eu vou colocar logo produto class, porque eu vou precisar dele porque ele é uma chave estrangeira. Get produto ID do tipo T ID field. Ok? Tenho aqui o produto ID e o get ordem. E vai ter mais um que é o valor. F valor vai ser um campo do tipo T currency field, que é um valor de moeda. Get valor. Só falta criar aqui a função get valor. Do tipo T currency field. Shift Ctrl C. Vou fazer o get ordem que já preço class. Você pode gravar também com o nome que quiser, tá? E essa guia ela facilita a gente criar exatamente as classes. Então você não precisa descrever tudo isso que eu estou fazendo. Você vai dizer código do tipo, vai dizer o tipo dele, vai dar um display label numa interfacezinha gráfica. Quando é o que ele vai criar aqui. E não só poder criar, como alterar. Então fica bem simples mesmo fazer. Não precisa estar. Você vai precisar ir para a classe efetivamente somente para criar métodos relacionados à sua regra de negócio. Mas para fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo porque é uma questão didática para entenderem toda a dinâmica, a mecânica do framework. Display label. Que legal, vê. Eu tenho aqui a propriedade display format do próprio dos próprios tcurrency field do Delphi. Então eu posso colocar para poder
Por isso que eu digo que é uma forma realmente inovadora de se trabalhar com ORM. Porque o T-Field, ele tem uma série de características que nos ajudam a não ficar aquela que na minha cabeça eu vejo como gambiarra. Os amigos podem até achar diferente, mas eu vejo como uma gambiarra a gente está colocando essas informações que são importantes para um campo em RTTI. Isso é coisa viva de negócio, então tem que estar realmente na classe. E aí, vamos dar o result aqui, é 2 pontos igual a F valor. Ok? Só tem uma coisa interessante aqui, ó, no ordem. Esse ordem ele é autoincremento, só que ele é autoincremento dentro do mestre. Ou seja, para cada produto eu vou ter uma ordem de preço. Preço 1, preço 2, preço 3. No próximo produto eu vou ter preço 1, preço 2, preço 3 também. Então o auto-increment mode desse aqui, como é que ele vai ser? Ele vai ser mesh detalhe. Tá certo? Basta fazer isso. Agora sim está tudo. Conseguimos compilar a ordem. Vou aproveitar aqui, copiar e colar novamente, para a gente ganhar tempo. Esse data source aqui vai ser do preço. E eu vou criar essa tabela por fora e depois ela, só para a gente mostrar essa tabela, né, os dados dela, mas ela na verdade ela vai ficar atrelada à classe produto. Tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, preço. Também precisa ser criada do mesmo jeito que as outras. Vamos aqui, ó. Aqui, esse aqui eu vou ligar ao preço, data source. Preço produto está aqui. Criar a tabela. Não deu erro na criação, deve estar tudo certo. Abrir todos. Ele já criou o campo, né? Ordem, valor, tá certo? Só que a gente não vai usar esse campo aqui. Por que não? Porque ele na verdade é uma tabela detalhe de produto. Então vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui esse dbgrid ao top. Vou criar um outro. Só que esse dbgrid aqui, eu vou precisar de outro data source, tá certo? Porque esse data source que a gente botou de preço, ele está apontando para essa instância que a gente criou para mostrar aqui. Aqui vai ser outra. Então eu vou colocar assim, ó. Vou pegar esse dbgrid e vou ligar a produto preço data source. Ok? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar em produto o relacionamento mesh detalhe com preço. Tem um método que a gente precisa dar um override chamado create detail, sobrecarregar esse método. Depois eu tenho que criar mais uma propriedade chamada de vou chamar ela de produto, de preços, do tipo, vê só, gente, por uma questão de problema de referência circular, toda tabela estrangeira eu puxo ela aqui em cima na uses, mas a tabela detalhe eu vou colocar na uses de baixo. E como eu não tenho ela aqui, eu não posso dizer preços do tipo T preço, eu vou dizer do tipo T data entity. A server entity ela herda de T data entity, tá? Que é a base que a gente usa para poder toda a regra de negócio está lá. O server entity ele tem apenas os complementos para fazer a parte de persistência. Então eu vou criar essa detalhe aqui, ó, preços do tipo T data entity read get preços do tipo T data entity. Ok? Vamos lá. Get preços aqui tá certo. Vamos lá. O que é que vai ter nessa get preços? Vou criar aqui também um F.
F preços do tipo tDataEntity. E aqui na uses da implementation é que eu boto minha classe. Bom, no get preços, o que é que eu faço? Mesma coisa, similar ao produto. CF preços foi igual a new, então F preços. O erro está aqui porque no plural entities. Então F preços é do. Aí aqui sim eu vou dizer que é um preço ponto create self. Vou colocar assim. Eu vou adicionar uma entidade de detalhe, que vai ser quem? F preços. Vamos adicionar aqui a entidade de detalhe. Vou dizer que é F preços. Agora eu vou dizer aqui o master key field, ou seja, quem é o campo da minha tabela produto, tá certo? Que está lá nessa tabela detalhe. Quem vai para lá é o nosso ID. Esse ID, como eu já falei para vocês, ele é um campo interno que é utilizado, ele vai ser sempre a chave primária e é utilizado. Então é ele que está indo para lá como referência. Sempre vai ser aí o ID. E qual é o campo lá que representa esse meu ID dessa entidade produto? Eu tenho que fazer aqui um typecast em cima de F preços. Ponto, é exatamente essa produto ID. Tá? Ou seja, o produto ID de lá está relacionado com o ID aqui. Tá? É o inverso no caso da chave estrangeira. E aqui eu vou result dois pontos igual a F preços. Bem similar. Agora eu tenho aqui o get detail entities. Eu tenho que colocar aqui a get preços. Agora eu vou no formulário e vou dizer o seguinte. Aqui na criação eu vou dizer que o preço data source ponto dataset é quem? É o produto ponto preços. Que é auto open detail entities, eu vou colocar para true, senão ele não vai ficar abrindo os detalhes. E vamos ver o resultado. Vou abrir aqui todos. Eu tenho aqui martelo, furadeira e mesa. Vou colocar aqui um valor, um preço para o martelo, R$12. Essa ordem está dentro de martelo, tá? Vou passar para a furadeira, ele zera. Vou voltar para martelo, está aqui os 3 de martelo. Vou acrescentar mais um no martelo, é o quarto. Vamos lá em furadeira. É o primeiro de furadeira. Então aqui estão os valores. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui todos, ó. Os de martelo, de furadeira, misturado. Tudo isso eu falei para a gente entender o básico do framework, mas aí não tem basicamente 20% do que o framework faz. Ele faz uma série de outras vantagens, uma série de outras características que auxilia na produtividade.